O BNDES anunciou a reabertura de protocolos e contratações de novas operações de crédito no âmbito dos programas agropecuários do governo federal. O BNDES reabre linhas do Plano Safra 2022-23. Essa reabertura vai facilitar a vida realmente de muito produtor, porque seriam destinados, a partir então do dia 1º, cerca de 491 milhões e a agricultura familiar que vai ter então acesso a esses recursos. Vou chamar então Dilvo Grolli, que é presidente da Copavel, a Cooperativa Agroindustrial de Cascavel. Seja muito bem-vindo, prazer em falar novamente com o senhor e sobre esse assunto que eu acho que vai realmente poder facilitar um pouco mais a vida do agricultor familiar, né? Boa tarde. Boa tarde. É importante que tenhamos linhas de crédito para a nossa agricultura, para a nossa pecuária, porque isso você consegue antecipar o uso de tecnologia nas propriedades rurais e também fomentar a diversidade, afinal, a novos projetos para que nós possamos incrementar a renda do produtor rural. Nós não temos capital suficiente para fazer frente a todos os investimentos que nós precisamos na propriedade rural. E bem como quando você tem linha de crédito num banco do BNDES, por exemplo, que é o grande banco brasileiro de investimento, você facilita em colocar novos negócios nas propriedades e, com isso, melhorar a renda do produtor rural e melhorar, inclusive, o nosso PIB agrícola, que hoje o PIB agrícola é 24%. Mas quanto mais nós incentivar a criação de oportunidade para o produtor rural, você também está contribuindo para o aumento do PIB agrícola nacional. No ano passado, né, na safra anterior, houve muita dificuldade nesse acesso ao Plano Safra, né, devido a algumas exigências protocolares, né, documentais. O senhor acha que nesse Plano Safra agora essa questão já vai ser mais amena? Justamente o agricultor vai ter já se antecipado e realmente está com toda a documentação em ordem e assim poder agilizar mais a disponibilidade do dinheiro, até porque na safra anterior também teve a questão da falta de recursos para as áreas mais necessitadas, às vezes, do Plano Safra, né? Eu tenho que até pensar no tempo que eu estou vivendo, 2023, quando vejo assim números brancos que abrem conta corrente e faz empréstimo sem comparecer na agência. E nós temos que pensar dessa maneira. Essa é uma evolução. Os financiamentos agrícolas já têm um caminho a ser seguido. Para que tanta burocracia? Todos me conhecem, o nome tem meu CPF e sabe a minha vida através de uma pesquisa ou nesses órgãos aí que fazem isso. Vou dar exemplo aqui, o Serasa. Então não precisa aquela burocracia. Para quê? Qual a diferença do dinheiro emprestado a mim, pessoa particular, os empresários, os profissionais liberais? Pois é, realmente tivemos um pequeno probleminha na comunicação com o Dilvo Grolli, que é presidente da Copavel, a Cooperativa Agroindustrial de Cascavel, que vinha conversando com a gente sobre a importância da disponibilidade pelo BNDES de novos recursos para o Plano Safra 2022-23, o que pode realmente facilitar e muito para que o produtor consiga a aquisição de insumos, consiga assim também aplicar investimentos na armazenagem, né, na disponibilidade de uma boa safra e assim também o escoamento dessa produção. Eu acho que conseguimos novamente contato com o senhor Dilvo. Olá, senhor Dilvo, nós temos aqui novamente a comunicação restabelecida. Eu acho que é importante o que o senhor estava falando, porque muito agricultor teve dificuldade. Achei interessante que o senhor disse a questão da burocracia e é impressionante quando a gente vê notícias em páginas policiais de pessoas que abrem empréstimos com documento de outras pessoas. A gente vê realmente que não há necessidade de tanta documentação para pegar esses recursos, né? Primeiro, nós temos que colocar que nós estamos no século XXI, em 2023,
e que tem bancos que abrem conta sem precisar nós ir até o banco. Nós podemos abrir conta através da digital. Então, eu acho que não precisa tanta burocracia para o agronegócio, porque qual é a diferença do dinheiro que vai para o agronegócio e vai para as pessoas particulares? Qual é a diferença? Então, eu acho que nós temos que desburocratizar para que nós tenhamos mais facilidade para a captação dos empréstimos. Segundo, quanto à idoneidade das pessoas, não vai ser um monte de papel. Há pesquisa, por exemplo, nas empresas que fazem isso, tipo, vou citar o nome aqui, Serasa. Então, nós temos que desburocratizar, facilitar a entrada das pessoas na linha de crédito rural, como acontece hoje em diversos bancos comerciais, tá? Eu acho que isso aí é perfeitamente e precisa disso. Quanto ao financiamento reaberto ao BNDES, é a coisa excelente. Nós temos dificuldade de recurso nesse momento, porque nós precisamos de recursos para investimento, para nós continuarmos crescendo na atividade. Olha, por exemplo, quanto o agronegócio representa para a economia brasileira? 24% do PIB. Quanto o agronegócio representa para as exportações? No último ano, nós exportamos 159 bilhões de dólares e importamos somente 17,7 bilhões de dólares. Deixamos um saldo positivo lá na balança comercial brasileira de quase 140 bilhões de dólares. E qual foi o saldo da balança brasileira geral? 62 bilhões. Se não fosse o agro, nós teríamos um déficit na balança comercial brasileira. Se o agro está dando resultado positivo na geração da riqueza nacional, na geração das exportações, na geração de emprego, nós temos que incentivar isto mais ainda. E você incentiva através de financiamentos para que nós possamos colocar mais tecnologias na nossa propriedade e recursos também para nós fazer novos projetos de investimento para aumentar ainda mais a renda dos produtores e a presença do agronegócio no Brasil, que é o setor que mais dá resposta e rápida. Verdade. Dilma, uma última perguntinha, só para a gente informar aqui o telespectador. Existe uma área que seja mais de urgência essa ajuda financeira para o produtor, né, familiar? Eu acho que o governo, os bancos oficiais têm estatística de quais os recursos destinados aos investimentos, tá? E quais os recursos destinados à pecuária e à agricultura. Para mim, qual a área que mais precisa ser incentivada? Primeiro, nós temos uma área do pequeno produtor, incentivá-lo à criação de pequenos animais, tanto agricultura, suinicultura, como pecuária de leite. Segundo, nós temos um déficit no Brasil, agora em 2023, na área de armazenagens. Então, nós temos aí 120 milhões de déficit de capacidade de armazenagem no Brasil. E muitas vezes nós fizemos armazém nas cooperativas e nas grandes empresas cerealistas. Nós temos que motivar também o produtor rural a fazer armazém na sua própria propriedade, tá? Porque ali nós economizamos logística, economizamos em frete, e ele já vende soja padronizada da propriedade para exportação ou da propriedade para agroindústria. Então, seria incentivo à melhoria das propriedades. É verdade. Incentivo também aos pequenos produtores. É isso, Dilma estava comentando uma questão importante, né, que é justamente possibilitar locais, né, que possam, que o produtor possa guardar a produção. O senhor pode completar, pode continuar, porque houve um problema na comunicação. Sim. Mas é isso, né? Eu acho que faz parte da estratégia, até de logística. Sem isso, o produtor perde a sua produção, né? Nós temos produtores rurais, não no Paraná, mas no Centro-Oeste, que ele tem que transportar sua produção 80 a 100 quilômetros. Veja o tempo e o custo. E muitas vezes ele transporta lá para uma cooperativa, para uma cerealista, para uma água. Tá certo. Dilvo Grolli, presidente da Copavel, muito agradecido pela participação novamente aqui no Jornal do AgroMais. Muito agradecido, até a próxima.